Bom dia. Foi uma grande honra ter escrito o prefácio para esse livro e no seu lançamento, estou aqui para falar sobre o tema que me motivou, porque não é a primeira vez que em épocas de crise nós temos que lidar com outras tecnologias para nos auxiliar nessa busca de caminhos que aperfeiçoem o nosso trabalho educacional. Então foi esse o tema que perspassou o prefácio, que é uma contribuição a boa parte dos capítulos em forma de apresentação desta importante obra. Então, eu sou Macionírio Celeste Filho, professor doutor, graduado em História e professor na área de História e Educação da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Departamento de Educação, Faculdade de Ciência, Campus de Bauru. Meu prefácio é sobre o ensinar como um ofício artesanal. Ensinar é um ofício artesanal. Dependendo das ferramentas empregadas nesse artesanato, podem-se conceber as formas e os locais dos saberes nos quais ocorrem os processos educacionais. Desde a modernidade renascentista, gradativamente, as ferramentas mentais têm ganhado importância na educação, como, por exemplo, podem-se mencionar a retomada da dialética ou a disciplina dos processos lógicos de pensamento pelo uso contínuo de procedimentos de memória, da retórica, em colégios de humanidades no seu apogeu, em meados do século XVIII. Concomitantemente, as ferramentas manuais de aprendizagem também mudaram substancialmente desde então. Daria para ampliar o alcance das escolas concebidas por La Salle no século XVIII sem o uso da lousa coletiva para professores e de lousas individuais pelos alunos? O que dizer da massificação do ensino induzida pelas escolas lancasterianas na Inglaterra industrial do século XIX, sem as caixas portáteis de fina camada de areia branca sobre um fundo preto, nos quais os alunos aprendiam a escrever usando seus próprios dedos ao afastar a areia nesses pequenos dispositivos? Tal ampliação de ensino seria possível? Contudo, o que se observa desde o final do século XX é uma mescla em novos instrumentos tecnológicos de ferramentas de disciplinarização mental embutidas em ferramentas de uso manual cotidiano. São computadores, tablets, smartphones a acessar novos locais virtuais de saber, nos quais os processos educacionais são distintos. O uso da retórica em colégios jesuítas demandava anos de autocontrole por parte dos alunos. Essa demanda de tempo e dedicação discente em internatos era cara, destinadas à aristocracia. O ensino da produção material de coisas, como tecidos, pães, calçados, celas, ferraduras, por exemplo, com o artesanato anterior à Revolução Industrial, também demandava muitíssimo tempo e dedicação dos aprendizes em corporações de ofício, lugares de saber outrora muito importantes e infelizmente relegados ao esquecimento. Nos dois casos, quer aperfeiçoando ferramentas mentais, quer aprendendo a lidar com ferramentas manuais, havia algo em comum. O protagonista do pensar e o protagonista do fazer não eram pessoas diferentes. Ambos aprendiam a utilizar a sua mente para produzir algo, seja um discurso diplomático que poderia mudar o rumo de uma guerra ou um sapato confortável para um homem honrado. Quem pensava e fazia usava as ferramentas necessárias a isso. Com elas, produzia algo. Sinteticamente, era o homem a usar para o seu benefício as ferramentas. O sujeito que surgia dos processos dessa aprendizagem em lugares de saber de outrora era o protagonista da sua vida material e intelectual. Não se pretende aqui conceber que as ferramentas daquele período fossem equivalentes entre si ou neutras, mas especificar quem usava o quê. A Revolução Industrial separou os mecanismos de uso das ferramentas. Quem acumulou habilidades de uso de ferramentas mentais, quem concentrou-as em aparatos tecnológicos de produção de coisas materiais, as máquinas industriais, gradativamente movidas à energia não humana. Quem não conseguiu sobreviver em atividades artesanais, tornou-se objeto nas máquinas tecnologicamente sofisticadas e sobre-humanas. Deixou de ser o protagonista da sua vida. Cindiu-se o pensar e o fazer.
O trabalhador fabril tornou-se ferramenta das máquinas industriais. O acúmulo de riqueza nos estratos sociais de domínio das ferramentas mentais tornou-se evidente. É viável, numa perspectiva dos próximos 2 ou 3 séculos, conceber uma humanidade sem tais aparatos tecnológicos de produção maciça de coisas? É pouco provável. Porém, o que a educação atual tem a ver com isso? Simples. É papel do educador, num processo educacional mediado por tecnologias mirabolantes, perguntar sempre se a educação por ele praticada favorece a criação de homens que usem as ferramentas como instrumentos de produzir coisas, qualquer coisas, uma canção, um violão, um abacaxi, uma nave espacial, uma frigideira na qual nada gruda, uma vacina, ou de homens que sejam usados como ferramentas a serviço de quem acumulou tais saberes mentais em aparatos tecnológicos que aprisionam as capacidades do humano ser o protagonista da sua vida, os quais passariam seu parco tempo de descanso em lugares virtuais que são meros simulacros de uma existência livre, mas que ampliam a acumulação de poder dos detentores das ferramentas tecnológicas. Novamente, quem é ferramenta de quem? É a ferramenta que usa o homem para benefício de poucos, ou é o homem que usa a ferramenta para a satisfação material e mental de muitos? Todos os capítulos desse livro tiveram que transitar nessa corda bamba do uso de novos procedimentos educacionais perspassados pelo uso de tecnologias inovadoras. Essas tecnologias são ferramentas. O humano, desde sempre, usa ferramentas. O que constitui os humanos são as ferramentas mentais e manuais que utiliza. O uso diverso de ferramentas propicia lugares de saber distintos, materiais ou virtuais. Que se usem novas ferramentas educacionais, elas são muito bem-vindas, mas que seja o aprendiz a desenvolver a habilidade de uso das ferramentas a seu serviço e de seus semelhantes, e não o contrário. O uso de novas ferramentas educacionais frequentemente reconfigura os locais de saber nos quais se ensina e se aprende. Em tempos de pandemia, os locais de saber foram radicalmente virtualizados. Isso não é bom nem ruim, a priori. Contudo, não sejamos inocentes. O ensino em lugares de saberes virtuais necessita de tecnologias educacionais que certamente se tornarão ferramentas mentais imprescindíveis no mundo contemporâneo. Mas quem será a ferramenta de quem? Essa concepção de inovação educacional em tempos de pandemia está no foco do atual livro. Refletir sobre isso se tornou indispensável para desenvolvermos nossas ferramentas de compreensão e de domínio de nossa existência, como educadores e como protagonistas de nossas vidas. Boa leitura e boas reflexões. Muito obrigado.